Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer enorme poder participar desse congresso. Eu participo já algumas versões e hoje, né, tenho o prazer de novamente estar aqui compartilhando com vocês. Bom, então, como eu estava dizendo, um prazer enorme de estar de volta aqui a esse congresso que está se consagrando cada vez mais com tanto sucesso e poder compartilhar com vocês aquilo que é o nosso dia a dia dentro da harmonização orofacial e o uso dos lasers, tanto para tratamento quanto também para as intercorrências, tá? A gente também vai falar para vocês, né, a respeito da formação que a gente oferece dentro da FAIP. Então, a gente tem o nosso curso de habilitação em laser terapia, que tem um foco muito interessante na harmonização também orofacial, tanto para tratamento, como disse, também para as intercorrências, né? Vou falar um pouquinho mais durante a nossa apresentação. Bom, eu sou Tony Carreon, sou cirurgião dentista, estou fazendo meu doutorado pela Unesp de Araraquara, tenho a especialidade em harmonização, feita pela FAIP, sou professor tanto da graduação quanto da pós-graduação em odontologia da FAIP, e também tenho um trabalho muito voltado ao uso dos lasers nas diversas especialidades, tá? O nosso primeiro passo da nossa aula são dois passos. O primeiro passo é o protocolo Exolaser, onde eu vou usar o laser de Herbig junto com os bioativos, como os exossomos, PDRN e colágeno, e uma segunda parte onde eu vou trabalhar um pouco com a hidroxapatita nano, tá? Tudo isso voltado para que a gente possa entender qual é essa capacidade que o laser tem em trabalhar nessas condições de melhorar os tecidos, né? Então, o princípio vem do radical ali, desse termo chamado biofotônica, onde eu vou usar a parte do fóton, que é a parte fundamental, elementar da luz, para bioestimular, para trabalhar, para interagir com os diversos tecidos. As vantagens é que os tratamentos são sempre mais minimamente invasivos, laser é um significado de precisão e, claro, redução de efeitos colaterais, né? As aplicações e os resultados, eles são feitos e obtidos em tempo real e a gente tem, com isso, a permissão de monitorar continuamente essas questões, tá? Quando a gente, então, utiliza o fóton mais a bio, que é a vida, ou seja, nós vamos bioestimular esse tecido. Então, quando a gente nota essa fibra de colágeno aí, que vai acontecendo com o nosso corpo, né? A gente vai tendo essas fibras de colágeno que elas vão entrando em depressão vital, elas se enfraquecem e aí o laser, quando entra, essas partículas de fóton entram em contato com o fibroblasto da fibra de colágeno, ele vai funcionar como um desfibrilador, despertando essas células e colocando ela no máximo potencial vital, ela restabelece novamente essas fibras e, com isso, dá um stretch nesse tecido, tá? Uma outra forma de veicular o laser é através da forma extracutânea, onde nós vamos criar microestruturas. Essas microestruturas elas vão reparar, né? Elas vão ter feito um efeito regenerativo, e nesse efeito regenerativo a gente tem o chamado resurface, tá bom? Eu vou falar dessa aplicação somente do laser inicialmente e depois a gente vai colocar aí os diversos bioativos, tá bom? Primeiro trabalho que a gente gosta muito de mencionar, um trabalho de Park de 2015, onde ele mostra que o uso do laser, ao entrar em contato com a pele, vai criar essa microinjúria, né, no tecido, tá? Depois disso, nós fizemos, então, o nosso trabalho e a gente teve o mesmo resultado, tá? Como é que foi feito esse trabalho? Então, junto com o professor Tomov, ele é professor titular da Universidade de Sófia, e aí, junto ao pessoal lá da cirurgia plástica, onde eles iam fazer um lifting cirúrgico, ou seja, eles iam remover uma parte do tecido para, então, fazer uma sutura que traria um lifting nesse tecido.
30 dias antes de fazer esse lifting, nós aplicamos o laser em uma determinada parte, 15 dias em uma outra determinada parte, e no dia dessa excisão desse tecido, a gente fez a aplicação em uma outra parte. Fizemos os cortes cirúrgicos e daí a gente encontrou o quê? Que no dia que é feita a injúria, a gente cria, então, essa estrutura. Essa estrutura, o corpo vai sinalizar que ele deve cicatrizar. Com 14 dias, você já tem esse rio de leucócitos cicatrizando esse tecido, e depois de 30 dias, a gente já tem o tecido totalmente reparado. Mas notem que quando ele começa, a superfície desse tecido está extremamente irregular, ele ganha maior regularidade com 14 dias e com 30 dias ele está totalmente irregular. Né? Então, é nessa sequência de trabalhos que a gente tem já vários artigos em publicação, né? Então, todos eles já com aceite de publicação, vocês vão conhecê-los muito em breve, mas, basicamente, o que a gente quer mostrar para vocês é que o laser, quando a gente fala que o laser é vida, isso tem um sentido muito além do filosófico, né? Como pescar é vida, viajar é vida. A gente tem, então, um fator do laser que ele vai realmente bioestimular os tecidos. Não importa o tecido que ele está entrando em contato, seja o tecido dentinário, ele promove remineralização, tecido ósseo, cicatrização, tecido gengival, enfim, todos os tecidos onde o laser entra em contato, ele vai provocar uma bioestimulação. E são, dentro desse laser particularmente que eu uso, que é o laser de Herbig, o conhecido Light Touch, que ele foi muito divulgado para remoção de facetas, ele é um laser que vai interagir com a água. Então, nós vamos combinar a luz do equipamento com a água do tecido e o movimento que nós fazemos vai trazer essa perfeita combinação para que nós tenhamos esses 4 pilares em ação. Sempre que nós trabalharmos com laser, ele vai bioestimular, ele já vai descontaminar por onde ele passa, ele elimina todo e qualquer tipo de bactéria, e ele também vai ser sempre mais minimamente invasivo e confortável, né? Esse é um laser que não dói. Tá? Então, todos os pacientes que a gente aplica, ele não gera temperatura, ele não dói, o conforto ele é absolutamente incrível e é um fator decisório para que o paciente esteja em contato conosco. Tá? Dentro da classificação dos lasers, eles não podem ser tidos como iguais, eles são diferentes. E cada um tem a sua função. Ah, Tony, tem um laser bom e laser ruim? Não. Todos eles têm a sua classificação, a sua característica, seu benefício, vantagem e desvantagem, tá? Então, como eles não são iguais, o ponto mais importante é que a gente conhecer os lasers, esse que nós trabalhamos, ele vai interagir com 2 coisas, com a hidroxiapatita, material mineral, dente e osso, como também ele vai interagir com água. E onde ele encontra os 2 materiais, ele vai preferir trabalhar com água. E já os lasers de diodo, os lasers outros lasers vão interagir, na sua maioria, como de neodímio e de diodo, eles vão interagir com a melanina e a hemoglobina. Já o laser de Hébio, ele não sabe o que é melanina, ele não desperta melanócitos, muito pelo contrário, ele sempre vai provocar um clareamento de manchas e, sobretudo, da pele, tá? É um laser também muito seguro, porque, particularmente, ele é um laser bastante superficial, ou seja, onde eu estou agindo e que eu estou vendo que ele está trabalhando, é ali que ele vai interagir. Eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade, né, de trabalhar com o equipamento, porque ele não vai afetar outras áreas. É um laser extremamente seguro, tá? Como eu falei para vocês, todos os lasers eles têm eficácias, né, dentro dos seus parâmetros e limites, porém o laser de Herbig, ele apresentou maior conforto durante e pós os procedimentos, tá? E isso é um fator relevante. Para quem conhece outros tipos de laser, o laser de Herbig, ele é conhecido no mercado como fotona e como o Light Touch. Eles têm o mesmo comprimento de onda, tá? Algumas características diferentes, mas basicamente o mesmo tipo de equipamento, tá? Tudo que eu estou falando para vocês são baseados na literatura, baseados nos trabalhos e na nossa experiência clínica, que é o que a gente faz todos os dias. Também quero mencionar aqui a doutora Carol Rodrigues, que também vai palestrar para vocês durante esse congresso, onde a gente tem um trabalho conjunto. Todas essas publicações que eu mostrei para vocês também têm
ela como a nossa grande, eu sempre brinco, como a nossa grande chefa, tá bom? Como é que o laser funciona? Então, ele funciona onde ele vai ser absorvido pela água do tecido, essa luz é absorvida pela água do tecido e vai provocar uma vaporização nessas camadas mais superficiais, porque ele não é um laser profundo, é um laser superficial. Essas bolinhas branquinhas que vocês estão vendo é a vaporização da porção de água que tem dentro do tecido, e ele vai fazendo isso, a gente hidrata e ele já some essas manchinhas, tá bom? Bom, pontos importantes. Como ele não sabe o que é melanina, para nós o fototipo do paciente, dentro daquelas preocupações, né, da escala de Fitzpatrick, para nós ela não faz muito sentido, porque a gente não provoca nenhum tipo de ação com a melanina presente ali no paciente, nem gera temperatura, tá? Então, a gente trabalha de uma forma muito tranquila, qual seja o fototipo do paciente, tá? Ponto importante também, o que o paciente de verdade quer? Eu busco muito um nicho do mercado onde as pessoas querem simplesmente envelhecer com dignidade. Ou seja, ela quer ter 20 anos e estar bem, o paciente quer ter 40 anos e estar bem, ele quer ter 60, 65, 70 e estar bem. Ou seja, quer estar com dignidade, né? Eu não miro muito aquele foco da pessoa que quer fazer uma transformação. Não, eu simplesmente quero trabalhar para aquele público que está muito interessado em estar bem, tá? Bom, então, o que a gente vê? A gente vê que o principal trabalho, então, do que nós fazemos é favorecer a questão da fisiologia daquele tecido, ou seja, a gente recupera o bioestímulo das funções celulares para que ela traga uma resposta de naturalidade nos procedimentos que nós trabalhamos. Dado as características do laser que nós trabalhamos, ele também nos oferece algumas indicações, como, por exemplo, trabalhar em manchas, acnes, rugas, flacidez e cicatrizes. Ou seja, eu tenho uma gama de trabalho onde, com outras técnicas, se entende um pouco mais de dificuldade, baseado no nosso tipo de laser, a gente tem, eu brinco sempre, a gente trabalha com o pé nas costas, né? E vocês vão ver como é que a gente trabalha isso, tá bom? Uma das características, então, do laser de Herbig é por sua ação manipular ali água, ele vai, então, estimular colágeno. Então, o primeiro caso feito com laser light touch para estímulo de colágeno foi um caso que eu fiz em Manaus para hidratação labial, tá? Então, eu ainda estava desenvolvendo os protocolos aí e estava praticamente, vocês veem a alta quantidade de água que eu estou usando nesse paciente. Esse é um laser que sai refrigeração dele, por isso também um laser muito gentil, a gente não precisa anestesiar o paciente e eu trabalho sozinho, não preciso de uma assistente para ficar fazendo a refrigeração ali do tecido nem nada, tá? E ali, depois de ter feito eu estava fazendo, eu fiz uma gengivectomia, fiz um aumento de coroa clínica nessa paciente, que a gente também não anestesia para fazer isso, com esse tipo de laser. Esse tipo de laser basicamente é do mesmo tipo que opera o olho, né? Então, laser muito confortável, para você ter uma ideia, no olho a gente coloca um colírio anestésico, que é um órgão muito mais delicado que os tecidos bucais. Então, para esse tipo de laser, trabalhar em tecidos muito mais resistentes que o olho, a gente basicamente não anestesia, tá? Eu tinha terminado de fazer esse aumento de coroa clínica estético nela, eu falei, vamos fazer uma hidratação labial? E aí eu fiz o caso. E a primeira sessão de 2 minutos, né, usando um parâmetro que não corta, um parâmetro não ablativo, que a gente chama no mundo do laser, simplesmente para bioestímulo, a gente saiu de uma situação onde nós tínhamos essa estrutura labial e a gente foi para cá. Ou seja, eu já vi um grande ganho num primeiro experimento que a gente estava fazendo ali, usando laser, claro, baseado no uso de outros lasers de Herbig que existem mundo afora, que também fazem hidratação labial. Utilizando o mesmo comprimento de onda, a gente simplesmente estava fazendo um ajuste de parâmetros, tá? Enfim, aí a gente sai do antes, só o lábio inferior feito e o lábio superior e inferior feito, tá? Então, a gente tem um ganho muito interessante, né? Onde a gente vai sair aí de um antes e um depois de bastante resultado, tá? E aí a gente foi
caminhando de uma forma mais progressiva, vou só tirar o som, para eu ter um pouco de preocupação se entra alguma música aí e derruba o link do YouTube, tá? Bom, então, como eu vou fazendo esse estudo, então, de levar, então, para a pele, então, aí, junto com a doutora Carol, a gente começou a fazer, então, esses trabalhos, a doutora Laiana também, né? Mas, basicamente, aí, esses casos com a doutora Carol. Lembre-se dessas cicatrizes de acne que vocês estão vendo aí, tá? Então, procedimento altamente confortável e indolor para o paciente, né? Depois a gente faz a hidratação e aí o paciente sai dessa condição onde ele tinha uma pele que mostra uma certa intoxicação naquele tecido para já um resultado onde aí não foi feito nenhum uso de outro bioativo. Só foi feito uso do laser, 3 sessões, intervalos de 21 dias, tá? E que a gente nota? A gente nota um clareamento na pele, um tightening que vai dar esse efeito de shrink na pele, ou seja, que parece que você fez uma toxina, que você parece que fez alguma intervenção maior e simplesmente foi só a luz do laser agindo, né? Há uma diminuição bastante importante, ou seja, em 40 dias houve uma diminuição bastante expressiva dessas marcas de acne, que ele tinha bastante queixa com relação a isso, e também uma jovialidade nesse aspecto. Ou seja, por que nós primeiro partimos para o uso do laser sem nenhum outro ativo? Justamente para que vocês possam ter uma ideia do que você alcança simplesmente usando o laser, e daí para frente, se você quiser usar toxina, preenchedor, bioestimulador, fios ou qualquer outra ação, você vai usar em menor quantidade. Porque você não vai ter que levantar a casa do zero, ela já vai estar bem estruturada para que a partir daí você vai simplesmente trabalhar a decor da casa e não a casa como um todo, para que a gente não tenha que colocar muito produto no tecido do paciente e, basicamente, a gente voltar a fazer o corpo trabalhar por si, porque isso é voltar à fisiologia, é justamente esse próprio tecido voltar à sua condição vital ideal, tá? 91% dos pacientes relatam já uma mudança na textura e na aparência da pele, nessa percepção, então eles já relatam essa melhora. Então, é um índice bastante interessante, porque o paciente ele já se compromete mais. A sessão, basicamente, é bastante simples. A gente faz uma boa limpeza da pele. Então, a Carol gosta de usar a espuma de ozônio. Eu já não gosto muito daquele cheiro de piscina, que eu brinco com ela. Então, eu uso Cetaphil para a limpeza da pele. E você vai fazendo a aplicação ali. É uma aplicação bastante tranquila, o paciente não tem anestesia, não tem nada, simplesmente ela vai tendo ali a sensação de que o tecido está tendo aquele... A paciente relata que ela sente que o tecido vai esticando, tá? Essa é basicamente o relato do paciente. Onde a gente encontra uma manchinha, né? A gente já para e aplica um pouco mais para tentar vaporizar um pouco mais daquela mancha. Então, onde a gente está aplicando, que você vê que a gente para a caneta em cima, é justamente para vaporizar mais naquela região que tem uma mancha, para justamente essa mancha ser vaporizada e aí sim surgir um tecido novo. Aí faz a hidratação do tecido, tá? E simplesmente colocou ali uma proteção, tá bom? Enfim, peles que você tem já uma baixa viabilidade celular, o próprio laser faz uma seleção dessa pele e já vai tirar esse tecido, ele já vai excluir esse tecido, porque ele não tem condições de viabilizar. Então, 48 horas e até um pouco mais, a gente vai ter aí um descamamento desse tecido, tá? Então, é normal sair um pouquinho dessa pele, e aí a gente tem o antes e o depois de 3 sessões, a gente tem uma mudança bastante radical, né, nessa qualidade da pele, nesse olhar, nessa expressão desse paciente, sem uma gota de toxina, nada, simplesmente a luz do laser agindo aí, tá? Já 2 sessões para essa paciente que tinha também bastante manchas e também acnes, tá?
Então, esse é um dos trabalhos que nós também publicamos, que a gente consegue diminuir bem, também com o lado de descontaminação do laser, porque essas lesões na pele, o laser ele vai descontaminar e ele vai bioestimular para que a gente tenha uma rápida recuperação desse tecido. Então, a gente tem um tecido de um viço muito mais interessante e uma qualidade de pele, né? Então, esse trabalho publicado junto com a Carol, com a EAEL também, nosso braço científico lá em Israel, e a gente tem um resultado bastante interessante. Outro público que eu miro bastante são os homens que não gostam de agulhas, tá? Então, eles gostam de vir para o consultório, eles querem vir e fazer um procedimento que seja bastante confortável. Não quer agulha, não quer nada, a gente passa o laser, passa ali os bioativos. Esse caso é um caso que foi feito só laser também, tá bom? Então, a gente tem uma melhora bastante interessante. Então, a gente tem um caso publicado também de um paciente nessas condições, onde você tem uma melhora da inflamação, você tem uma regularização do tom de pele, você tem um viço muito melhor, você tem uma melhor jovialidade, uma diminuição das marcas e um resultado bastante interessante. Outra grande vantagem que eu tenho desse laser é que eu tanto posso aplicá-lo extraoral quanto intraoral, tá? Então, eu faço como se fosse um sanduíche de aplicação de laser, tá? Então, toda a parte de suco nasogeniano, né? Essa é a primeira dama, minha esposa, né? Também é cirurgiã dentista, e ela tinha aquele olhar mais cansado, né? Ali, o natural e característico de uma mãe de um menino super, hiper, mega ativo de 9 anos, né? Então, ela tem esse olhar mais cansado, e aí a gente fez a aplicação do laser e a gente começou a obter um resultado bastante interessante. Então, protocolo limpeza, laser, e aí com ela eu fiz a aplicação dos bioativos que eu uso da linha Dakota, que são os exossomos com PDRN e colágeno, tá? Então, a gente tem um depois já de um olhar bastante interessante, muito melhor, um procedimento minimamente invasivo e sem nenhuma agulha, tá? Então, é um procedimento bastante tranquilo para que a gente, em 21 dias, essa é só a primeira sessão, depois de 21 dias, tá? Então, a gente tem um resultado bastante interessante. O segundo caso que eu quero mostrar para vocês é o da Rafa. A Rafa, ela é mídia social, ela é uma pessoa super agitada no mundo conectado, né? Então, uma pessoa que tem muito uso da sua imagem, né? E ela também é meio avessa a essa questão do uso das agulhas, tá? Então, a gente, quando faz a aplicação, esse aqui também é um videozinho só explicativo, tá? Para vocês verem, olha lá como vai ficando ali a pele, é bastante interessante de você ver, né, que essas bolinhas branquinhas é a abertura ali dos poros que a gente vai fazendo. E depois que eu fiz os bioativos, eu volto com outro tipo de laser, que é um laser profundo, simplesmente não ablativo também, para aumentar a atividade de circulação, oxigenação daquele tecido, para a gente aumentar a função celular. Então, de forma mais profunda, eu vou usar esse laser para que ele possa, então, dar para mim essa condição de estimular essa pele profunda. Então, eu estou usando um protocolo de laser superficial. Vocês vejam essas bolinhas vermelhinhas aí, é o resultado imediato dessa sessão. Onde a Rafa tinha essas manchas, eu apliquei mais, então está um pouquinho mais vermelha, mas ela tem sensação zero de incômodo, tá? Dia seguinte, ela manda lá para a doutora Nicole, né, para minha esposa que faz o pós-operatório das pacientes, ela manda lá, doutora, estou me sentindo com 20 anos, não estou vendo linha fina na região dos olhos, ou seja, aqueles incômodos que o paciente sente, dia seguinte ela já está vendo. Então, aquele trabalho científico que eu mostrei para vocês, que os resultados, quando a gente usa esse tipo de laser, eles são imediatos, é basicamente isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, o que a gente teve, então, da Rafa? A Rafa, então, ela ganhou uma qualidade de pele incrível, tá? Então, a gente diminuiu muito as manchas, a gente recuperou o tom,
de pele. Eu passei bastante infraorbitário para que a gente infraorbitário, por favor, desculpa, infraorbitário, para que a gente tivesse um ganho ali, né, que ela sempre reclamava. Tony, eu estou sempre com um aspecto de mais cansada, então fiz a aplicação para ela ali, tá? E o resultado está sendo bastante interessante, que a gente nota de um antes e depois, tá? Com um intervalo de 21 dias, tá bom? Tem 21 dias entre a foto da esquerda para a foto da direita. Ela volta agora dia 4 para a segunda sessão, tá bom? Enfim, agora ela ficou com cara de modelo. Eu falei, olha, eu vou usar a sua foto, Rafa, para que a gente possa colocar, né, realmente como um valor muito grande daquilo que a gente promove para o nosso paciente. Ela está super satisfeita, está feliz e está trazendo aí novas expectativas para a segunda sessão. Bom, segunda parte da aula, agora eu vou falar do uso da hidroxiapatita, tá? A hidroxiapatita nano da Neopharma, do professor Nelson, que eu reputo a maior autoridade nesse assunto de hidroxiapatita, peeling. Quem não fez o curso dele tem que fazer, tá? Ele vai dar aula após a minha aula, então eu vou falar pouco sobre a parte científica da hidroxiapatita, porque o grande mestre vai falar após a minha palestra. E eu não quero atrapalhar, né, o conteúdo dele, porque ele sim tem toda a excelência para falar sobre esse assunto, tá bom? Bom, mas o rap, eu até brinquei com ele que eu vou colocar mais um P e um Y ali, porque realmente o resultado que a gente tem é de alegria quando a gente tem, de felicidade, com os resultados que eu tenho obtido também com a hidroxiapatita. Essa é uma cirurgiã dentista, amiga nossa, querida doutora Adriana, mas vocês podem notar como ela estava com um olhar cansado, tá? Então, a doutora Adriana veio para o consultório, a gente motivou ela a fazer o tratamento, né? Para quem não conhece a hidroxiapatita, ela é de um material bastante... Deixa eu tirar a música aqui para não cair o YouTube. Meu Deus, como é que eu paro aqui? Pronto. Tá? Então, a gente aplica essa hidroxiapatita. Então, imagina que a gente cria aquela injúria, cria aquele buraquinho na pele e por ali a gente vai permear. Qual a grande vantagem disso? Quando eu uso, por exemplo, o microagulhamento, eu tenho que anestesiar o paciente, dói e tal. Quando eu faço isso com laser, não dói nada. Só que o laser vai fazer o seguinte, ele cria uma permeabilidade que ele vai absorver melhor os bioativos. Então, a gente tem uma permeabilidade maior e a gente tem a descontaminação daquele sítio onde nós estamos trabalhando, porque o laser faz isso, e também a gente vai ter um fechamento, uma cicatrização mais rápida. Então, quando eu faço esse protocolo, tá? O que eu vou fazer? Aí tem algumas características, né? Da hidroxiapatita nano, Fuel Lift, da Neopharma, que é excelente para vocês usarem, tá? É muito interessante mesmo, tá? E aí tá a nossa querida Adriana, né? Então, o que eu faço? Faço a aplicação do laser, já extraoral, já faço a aplicação da hidroxiapatita, porque ele vai fechar aquele poro rápido. Então, eu tenho que aplicar bem rápido. O que eu gosto da hidroxiapatita nano? A viscosidade dela é muito interessante para que a gente não perca o material. Porque como eu tenho que trabalhar rápido, eu aplico já no rosto todo e só venho espalhando. Então, eu não me preocupo que ela vai sair escorrendo ali e o corpo já vai fazendo, né? O tecido já vai fazendo aquela absorção. É muito interessante, tá? Então, vocês vão ver que aí após a sessão, né? Então a gente já começa a ganhar. Isso é imediato, vocês estão vendo que está até aquele vermelhinho do pós, é imediato esse resultado. E aí a gente foi ganhando dela, tá? Uma satisfação bastante interessante, né? Então eu estou para fazer já a segunda sessão, então onde ela estava uma pele sem viço e você também consegue captar um pouco também do ambiente emocional do paciente, né? Então, ela começa a olhar, ela começa a sentir, nossa, minha pele está esticando, eu estou sentindo minha pele firme, a paciente começa a se comprometer junto contigo no tratamento. E isso muda, inclusive, a autopercepção da paciente quando ela vai olhar no espelho. E isso é muito importante, porque fazer tratamento nas pessoas é muito além da pele. A gente está mexendo com aquele ser humano e todo o seu ambiente de forma completa, tá? Então, é bem interessante da gente poder falar sobre tudo isso, porque isso vai trazer para nós a gente mexer
né, também com esse tipo de percepção, para que o paciente realmente sinta, né, que nós estamos trabalhando ali por ele, para que a gente possa, né, oferecer para ele uma condição bastante interessante, não só de tratamento, como também de aspecto emocional também, tá bom? Eu vou só precisar agora abrir aqui a minha outra apresentação, então peço para o nosso DJ aí que eu vou só descompartilhar aqui um pouquinho e já retomo um segundo, tá? Então, vamos para a segunda parte aqui. Eu vou falar do skincare. Vou falar um pouquinho também de documentação. Já vou tirar o som para não ficar a musiquinha aí. Bom, vamos lá. Então, essa paciente que a gente está fazendo, então, a aplicação, doutora Vanessa, tá? Também é cirurgia dentista. Eu tenho um público, a minha esposa brinca comigo que eu tenho síndrome do CRO positivo, né? Então, tem bastante dentista a tratar com a gente, né, pelo trabalho que a gente faz, o pessoal gosta da forma como a gente trabalha, então eu tenho o prazer de atender muitos colegas, né? Então, basicamente, aí, é, o nosso dia a dia é trabalhar com outros dentistas, né? Então, eu gosto muito de poder oferecer aquilo que eu amo, que é o trabalho na odontologia, né? Para os nossos colegas. Uma característica bastante interessante que eu estou tratando a Vanessa é que vocês estão vendo algumas lesõezinhas aí de herpes, tá? Então, o que acontece com esse laser, tá? A gente trata normalmente herpes, tá? Então, onde ele passa, ele mata tudo, tá? Então, ele já vai fazer aquela excelente descontaminação, tá? Nesse caso, eu fiz também aí a aplicação dos exossomos, tá? Nesse caso, foi feito com exossomos, PDRN e colágeno, tá? Então, eu tenho tido alguns pacientes que preferem, e como são dentistas, muitas vezes eles escolhem o que eles querem, né? Eu brinco que quando eu faço cirurgia, né? Eu também faço pério, implante e tal. Quando eu faço cirurgia, eu faço cirurgia guiada, né? Guiada pela vontade do paciente. E como eu trabalho com muitos profissionais, dentistas, eu tenho alguns que preferem fazer a hidroxiapatita, outros preferem fazer o exossomos, outros começaram o tratamento fazendo hidroxiapatita e aí a gente continua fazendo, outros começaram a fazer com exossomos e aí a gente continua fazendo, ou seja, né, eu trabalho muito voltado para esse tipo de situação, tá bom? Então, feita ali a aplicação, né, pois ali já de uma primeira aplicação da Vanessa, né, então ela tem ali o relato dela. Ela fala sempre, o paciente fala isso, né, de ter sido um tratamento tranquilo, um tratamento bastante suave, né? Então, ela tinha bastante marquinhas ali ao redor no periorbitário. Então, a gente conseguiu diminuir bastante, a gente valorizou muito essa questão
do 11 dela ali, tá? E aí a gente veio para uma outra sessão, onde a gente ganhou bastante resultado entre, né? Então vocês veem já como ela está com esse aspecto mais jovial, né? Antes aí da segunda sessão. Então, quanto a gente ganha em qualidade, né? Dessa pele, em vício, em diminuição dessas manchas, né? Eu brinco que ela tinha uma pele de panterinha toda marcadinha e a gente está reduzindo bastante essa pele. Eu fiz uma outra sessão nela agora tem 2 semanas, tá? Bom, aqui o Dr. Bruno tem já uma pele bastante delicada, né? Também é cirurgião dentista, mas também é um pouco avessa a questão de agulhas e tal. Então a gente fez também o protocolo nele. Então, deixa eu tirar a música. Tirar a música aqui. Então a gente fez também todo o protocolo nele, tá? Interessante que quando eu fiz o protocolo no Bruno, como ele já tem uma pele mais sensível, eu estou usando lá na ponta do laser um extensor. Por quê? Para distanciar um pouco mais a fonte de luz da pele dele. Porque ele, só de passar ali o algodão para fazer a limpeza da pele, ele já fica vermelho, né? Então, já é uma pele que inspira um pouco mais de cuidado, e aí eu vou trabalhar um pouco mais distante para que eu tenha, né, um resultado ainda mais confortável para ele, tá? Não que vá haver qualquer tipo de dor, nem isso, mas simplesmente para ter um pouco mais de cuidado, zelo ali, né, com o pós-operatório dele, que vai ser extremamente tranquilo, tá? Aí nessa época, quando eu fiz esse caso, eu ainda não tinha o meu óculos pequenininho. Esse óculos que a gente está usando é um óculos de proteção, mas esse óculos, esse tipo de laser é um laser extremamente amigável aos tecidos, tá? Então é bem tranquilo da gente fazer as aplicações, tá bom? Aqui terminou a sessão dele, né? Então é um dentista que já tinha feito um outro tipo de laser. Ele tinha feito o laser de túlio e ele sentiu bastante incômodo quando ele fez o laser de túlio. E aí, com o Light Touch foi bem tranquilo, bem suave, tá? Então, a gente trabalhou bastante aí a pele dele, né? Então, vocês podem ver aí como melhora esse vício, como já... Aí, aquela condição de você ter um rosto mais jovial, né? Um menino de 30 e poucos anos, mas a gente tem um valor bastante interessante. Fiz hidratação labial nele também, que ele tinha bastante descamamento. Bom, a vantagem da gente fazer o skincare é que os cuidados contínuos, eles vão acelerar e prolongar os resultados, tá? Então, qual é a vantagem que eu vejo no skincare? O skincare, para nós, ele é importante porque o paciente fica 15 minutos só comigo na cadeira e só com a máscara que ele chega em casa, ele vai ficar 30 minutos, tá? Então, ele trabalha muito mais. Aí foi a primeira sessão, terminei a sessão da doutora Nicole e a gente fez aí todo o ritual de skincare com ela, tá? Música, 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 música. Música, tirar música. E aí eu vou fazendo ali, né, a orientação onde ela vai fazer a limpeza da pele com o mesmo produto. Por isso que eu gosto de Cetaphil, porque Cetaphil você compra em qualquer lugar, tá? Máscara. Vai ficar 30 minutos de máscara, tá? Sobretudo depois que meu filho dormiu, porque ele não gosta de vela de máscara, ele fica meio preocupado, tá bom? É perigoso ter pesadelos, mas depois que ela ficou os 30 minutos com a máscara, o que essa máscara tem? Ela tem a mesma sequência dos exossomos que eu fiz nela, tá? Então, ela já dá essa sequência. Depois, ela vai ter um creme que a gente vai também deixar com uma alta dosagem de exossomos, porque é um creme mais, que eu chamo um creme pesado, ou seja, que ele vai dar essa proteção e manter aquela atividade dos exossomos sem exposição ao meio, tá? Então, é bem interessante por isso. No dia seguinte, mesma coisa, vai acordar, música. Mesma coisa, ela vai fazer a limpeza da pele, vai passar o Duo vai ter tanto exossomos quanto PDRN colágeno. Ele é Duo porque ele tem um bump com as duas soluções e um bump só mistura as duas soluções,
tá? E o Azulene que vai fazer também esse prolongamento, essa infusão mais profunda também dos exossomos e do PDRN para o dia, tá bom? Bom, pessoal, terminando aqui exatamente, né, como combinado, tá? Quero agradecer demais aí, sobretudo a minha belíssima família, que está sempre comigo, ao meu fotógrafo, que fotografa para mim os casos, tá? Então, as fotos aí que vocês viram da Adriana, é ele mesmo quem fez, tá? Então, é o meu exímio fotógrafo que me ajuda demais enquanto eu estou lá manipulando, preparando a hidroxiapatita ali, preparando os exossomos e tal, ele fica fazendo o registro. A gente fez umas marquinhas na parede e que ele fala com o paciente, para o paciente olhar nessas marcas, para justamente a gente manter a documentação fiel ali com relação ao ângulo que o paciente olha, com relação a posição das fotos, para a gente ter uma documentação que serve para várias coisas. Serve para as nossas aulas, para os nossos cursos, mas, sobretudo, serve para a gente convencer novos pacientes. Eu não trabalho, se vocês gostaram das minhas fotos, eu não trabalho com máquina fotográfica profissional, eu trabalho com o meu celular. Meu celular é um Samsung S24 Ultra, tá? Então, ele tem uma câmera profissional dentro dele, né, com as setagens, e eu fiz um fundo preto na minha clínica ali, onde eu tenho uma persiana que eu levanto, o fundo é branco, eu abaixo, o fundo é preto, tá? E essas duas fontes de luz que vocês estão vendo, que são dois LEDs, que mudam de temperatura, que eu investi R$100 em cada um. Então, a minha documentação, os meus vídeos, é tudo feito com o celular. Simplesmente a gente, né? E aí eu conto tudo sobre esses detalhes, como documentar, tudo isso está dentro da nossa habilitação em laser, porque não é só a gente aprender a usar o laser, é a gente também aprender a vender procedimentos de laser. Então, está tudo dentro do nosso curso, tá? Essa foi a última habilitação que a gente fez em Cuiabá, na FAIP. Então, a gente fez aula teórica, a gente faz o hands-on, a gente atende os pacientes ali. Então, quem tiver interesse, está aí o telefone lá da FAIP, entre em contato, que a gente vai falar de tipos de laser, cirurgias, procedimentos, odontologia estética, implantodontia Peri-Hoff e também como tratar as intercorrências e a gente atende os pacientes, tá bom? Então, quem quiser fazer um curso teórico, prático, cirúrgico, tá? Então, a gente está à disposição de vocês. Tá ok? Então, agradecer bastante, agradecer a Neopharma, agradecer a Cota, agradecer a Light Instruments, né? Que tem proporcionado aí que a gente cada vez mais possa ter materiais de excelência, né? E, sobretudo, agradecer a FAIP, ao meu grande professor Marcos Crepaldi, pelo movimento que ele tem criado, né? E eu, assim, sou um fã incondicional do professor Marcos, que ele conte comigo também sempre. E foi, mais uma vez, um grande prazer falar com todos vocês e fico à disposição, tá bom? O meu Instagram, Tônica Reon 10, tá tudo lá. Diga de jeito. Sim, é o que eu posso fazer com ele, né? Eu posso fazer de todas. Sim, sim. Sim, sim. É o mesmo laser, por exemplo, que eu trato ali pacientes oncológicos para a questão de osteonecrose, a gente trata ulcerações, a gente trata língua geográfica, síndrome da ardência bucal. Por que, que o laser de Herbio ele faz tanta coisa? Porque ele mexe com água, ele interage com água. Nosso corpo, basicamente, é feito de água. A última revisão da literatura mostra que o laser de Herbio pode ser aplicado em mais de 1.783 tipos de procedimentos diversos, tá? Como na odontologia, na dermatologia, na ginecologia
Então, para você tratar incontinência urinária feminina, atrofia vaginal, ou seja, tem um universo de possibilidades para o uso desse tipo de laser, porque ele vai sempre interagir com água, onde tem água ele vai interagir, na descontaminação de tecidos, então tratamentos de feridas. Só um exemplo, meu menino desceu do carro, vamos lavar o carro, ele desceu do carro, prendeu o dedo na porta. Prendeu o dedo na porta, ainda muito jovem, em vez de tentar abrir a porta, ele puxou o dedo e dilacerou um pedaço do dedo. Corremos para o consultório, fiz toda a descontaminação do dedo dele com laser de Erbium, lavei, peguei o laser de diodo e fiz a estimulação para diminuir o edema, porque o laser de diodo ele vai acelerar a vascularização ali e tal, ou seja, ele parou de chorar na hora, já não teve nenhum tipo de infecção, fiz uma radiografia ali com o meu raio-x digital ali para ver se tinha algum ossinho quebrado no dedinho dele, porque o dedinho dele cabe no meu sensor de fazer um implante ali, ele cabe. Então, vi, estava tudo bem, estava tudo normal, nunca mais reclamou, foi só ali na hora mesmo, tá? Fala, doutor Roberto. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Então, se ninguém tem dúvida, quer aprender tudo, esteja conosco na nossa super habilitação em laser terapia, teórico, prático e, claro, cirúrgico, porque é disso que a gente vive. Afinal, laser é vida. Obrigado.